liderança não é uma tarefa fácil na vida do trabalhador. Como resolver os conflitos no ambiente de trabalho é o tema de hoje do NGT Entrevistas, que conversa com o coach e especialista em desenvolvimento humano, Alexandre Prats. Alexandre, um prazer recebê-lo aqui nos estúdios da NGT. Prazer é todo meu, obrigado pelo convite. Alexandre, na verdade, a gente pensa, liderar, ser chefe é a coisa mais fácil do mundo. E não é, É muito difícil você realmente, o que um bom chefe deve ter aí para que a equipe se espelhe aí e seja produtiva. Legal, eu já dizia um chefe meu que eu tive alguns anos atrás, ele falava liderar é coisa de gente grande. Puxa, é verdade. Mas não é gente grande quando ele falava isso, é gente grande de coragem de assumir responsabilidade, porque liderar é assumir uma grande responsabilidade. Porque na verdade, a partir do momento que você assume uma liderança, você passa a ser responsável agora pelos seus resultados. Só que a partir de agora, algo mais importante, os resultados das pessoas que você lidera. Então você agora passa de um papel de coadjuvante para um papel de protagonismo total, onde os resultados da sua equipe agora dependem da sua ação como líder. E muitos líderes não só deixam de entregar resultado, como muitas vezes, e na maioria das vezes, sabotam o resultado da própria equipe. Então eu sempre digo que liderar é algo que você precisa primeiro olhar para as pessoas. E os processos são uma consequência do quanto você consegue lidar com o ser humano. Então, liderar, você lidera para as pessoas, você lidera pessoas e não processos. E quando o líder compreende isso, ele consegue resultados extraordinários. E é a verdade, assim, quando a gente fala assim, esse é líder nato, o líder natural, que surge naturalmente. Existe isso ou aquele líder, o preparado mesmo, a pessoa que se prepara para a liderança é a mais preparada para o cargo? Excelente pergunta, Porque a gente não pode imaginar que um líder nasça líder, A gente tem essa coisa, líder nasce líder, Não é verdade. Você pode até nascer, a gente pode até usar aqui, falar um pouquinho sobre neurociência, sobre essas coisas. Nós temos habilidades que já nascem conosco, Nós temos facilidades que por uma questão genética já nascem com a gente e que nos possibilitam fazer muitas coisas na vida. Uma pessoa pode nascer, por exemplo, com algumas facilidades em comunicação, em relacionamento, que no papel de liderança facilitam muito isso. Só que um talento ele não garante que você vai ser bom naquilo. Um talento ele só é válido quando ele é transformado ao longo da vida em uma habilidade. Ou seja, liderança é uma habilidade de conduzir pessoas, é uma habilidade de planejar, é uma habilidade de engajar as pessoas para que elas executem isso. Então, quando você como líder nasce com um talento ou não, mas quando você se prepara para o papel de líder, é onde de fato as coisas acontecem. Então, nenhum líder nasce pronto. Eu posso nascer com facilidades, mas ao longo da vida, se eu não me preparar, se eu não desenvolver as minhas habilidades, nada acontece. E uma pessoa que não nasceu com alguma facilidade para ser líder, mas se ela se dedicar ao desenvolvimento, ela pode ser um grande líder. Então, liderança é desenvolvida ao longo da vida. E qual é o desafio para se tornar um bom líder? Primeiro é gostar de gente, Porque quando você gosta de gente, quando eu falo gostar de gente, é gostar de ver as pessoas evoluírem, é gostar de ver as pessoas entregar resultado, é gostar de ver as pessoas crescerem, terem boas ideias, E quando você gosta de algo, naturalmente você se torna curioso naquilo. Então, se eu gosto de gente, eu vou começar a querer entender mais sobre gente. Como que elas se motivam, como que elas se sabotam, como que elas reagem melhor, Como que elas se comportam em momentos de crise e etc. Então, quando você gosta e entende de gente, é o primeiro grande desafio. A liderança hoje, principalmente com essa nova geração de profissionais, a liderança ela passou a ser mais participativa. Então não existe mais aquele líder, aquele chefe, que ele determinava as coisas e todo mundo fazia. Hoje um líder ele vai ter que conviver com os porquês. Então quando você fala para a sua equipe, pessoal, vamos fazer isso, a primeira pergunta que você vai ouvir é, por quê? Então hoje o líder ele tem que participar as pessoas. E quanto mais ele participar as pessoas, mais elas se sentem parte. E quando eu me sinto parte, mais eu me comprometo. Então, o maior desafio da liderança hoje é entender de gente, gostar de gente e participar as pessoas de todo o processo. O líder que fizer isso e estiver preparado para isso,
vai conseguir os melhores resultados. Você cita aí gostar de gente, na verdade gostar de gente também não implica aí em ser um chefe muito bonzinho, que na verdade acaba sendo até omisso, não é verdade? Verdade, na verdade um líder bonzinho ele é até perigoso, Sem né? dúvida. Aquele líder que fala sim para todo mundo, aquele líder que tem medo de cobrar, aquele líder, mas se eu cobrar e se ele ficar chateado, a liderança ela tem que ser uma liderança justa. O que é uma liderança justa? Eu treino, eu oriento, eu reconheço, eu motivo e eu cobro. Né? E o líder quando cobra, ele é um líder que ele ganha respeito. Então é aquele líder que eu faço tudo por você, mas se você não me entregou o resultado, eu vou te cobrar. E as pessoas gostam de líder que se posiciona, ninguém gosta de líder bonzinho. As pessoas até se sentem confortáveis ali, mas os grandes talentos de uma empresa não gostam do líder que é bonzinho. Se a gente parar aqui para pensar, os melhores líderes que nós tivemos na vida foram aqueles que nos cobraram, aqueles que foram duros. Foi aqueles aí que você se desenvolveu. Exatamente. O líder que te deixa na zona de conforto é um líder perigoso. Porque é um líder que ele é muito permissivo, então as pessoas, os maus profissionais percebem isso e usam isso contra a própria empresa e contra o próprio líder. E o talento, ele se sente desmotivado, por quê? Porque ele faz até mais do que os outros, mas ele recebe o mesmo nível de reconhecimento, aquele que não faz nada ele não é punido, então o líder não pode ser bonzinho. Gostar de gente, é como eu disse, é gostar de ver a evolução das pessoas. E as pessoas evoluem quando elas são confrontadas, elas evoluem quando elas são questionadas, elas evoluem quando elas não ficam na zona de conforto. Então o papel do líder é de educar, e educação é tirar as pessoas da zona de conforto a todo momento para que elas tenham a necessidade de evoluir. E o líder, quando faz isso, é um líder extraordinário, é um líder que consegue os melhores resultados para a empresa, para ele e principalmente para o próprio profissional. Na verdade, a gente vê aí muitos problemas dentro do ambiente de trabalho causados aí por falta de comunicação. A comunicação é muito importante, né? Como ela deve ser no chefe? No chefe, melhor ainda, né? Mais clara ainda. Fundamental. E ela tem que ser clara, precisa e principalmente ela tem que ter processo para que ela aconteça. A comunicação na empresa ela tem que ser acordada entre todos, né? Então, se nós vamos optar por uma comunicação via e-mail para a gente poder registrar os assuntos, que assim seja. Se nós vamos optar por uma comunicação via rede social ou via WhatsApp, que muita empresa usa, isso tem que ser determinado um processo para isso. O que ocorre muito é, a empresa se comunica por e-mail, mas de vez em quando por WhatsApp, de vez em quando a gente fala verbalmente pronto, e quando isso não é feito de uma maneira qualitativa, naturalmente as conversas elas vão se perder de uma forma muito clara. Então, a comunicação ela tem que ser clara, objetiva e direta. E as pessoas precisam compreender qual é esse processo de comunicação e ele tem que acontecer da melhor maneira possível. E outro ponto da comunicação que tem sido extremamente observado hoje em dia é o líder que percebe que a comunicação não tem que ser só dele para a sua equipe. Tem que permitir que essa comunicação flua de todos os lados. Além do líder bonzinho ser muito perigoso, o líder que resolve todos os problemas sozinho, ele é muito perigoso também. É aquele líder que aconteceu um problema, ele vai lá sozinho e ele toma uma decisão. Quando o líder permite que as pessoas resolvam problemas juntos, né, quando ele chega com um problema, apresenta e fala, pessoal, o que vocês acham? Como que a gente resolve? Ele faz com que esse processo de comunicação agora fique mais claro, que as pessoas percebam que elas podem participar. E isso faz com que o time comece a ser mais estratégico e que sobre mais tempo para o líder para ele pensar em coisas mais importantes, a não ser ficar resolvendo os pequenos problemas todos os dias. E Alexandre, o profissional quando entra numa empresa, lógico, ele pensa em crescer, né? Faz aí um planejamento de carreira, né? Sim. Como que ele deve se planejar aí? O que ele deve fazer para chegar até ser um bom líder? A primeira coisa, Vivi, é a gente pensar o seguinte, tem que entregar resultado. Um profissional, quando entra numa empresa, eu percebo que eles ficam muito claros o seguinte, qual é o trabalho que eu tenho que fazer. Só que o trabalho que eu tenho que fazer, ele tem que vir complementado de uma coisa, qual é o resultado que esse trabalho precisa entregar. Então a primeira coisa que o profissional precisa fazer é, qual é o resultado que a empresa espera de mim? Se isso não ficou claro para você, questiona, pergunta, é importante. Quando você começa a entregar resultado, você naturalmente começa a se destacar. E o segundo ponto é, invista em relacionamento. E quando eu falo investir em relacionamento ajude as pessoas,
contribua, sirva, seja companheiro, porque são essas pessoas que te promovem. As pessoas acham que não, que é o chefe que promove, muito pelo contrário. Esse chefe até pode te promover, mas se você não tiver o apoio aqui dessas pessoas, elas vão te derrubar. Então é importante que você crie um relacionamento. Então entregue resultados, crie relacionamento e o terceiro ponto e mais importante, cuide da sua reputação. A reputação é o maior patrimônio que um profissional pode ter. Então, cuidado com a sua imagem, cuidado com o que você posta em rede social, cuidado com os problemas pessoais que você traz para a empresa. Quanto mais você cuidar da tua imagem, quanto mais você cuidar da tua reputação, naturalmente você realmente começa a assumir um papel de líder. E quando as pessoas começam a te encarar como líder, ser promovido à liderança é uma consequência natural. Alexandre, a gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente volta já já. O NGT Entrevistas faz um rápido intervalo. Nossa conversa hoje é com Alexandre Prates, coach e especialista em desenvolvimento humano. A gente volta já já. O NGT Entrevistas está de volta. Eu converso hoje com o coach e especialista em desenvolvimento humano, Alexandre Prates. Alexandre, eu tenho aqui em mãos A Reinvenção do Profissional, seu mais novo livro. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente as dicas contidas aqui. Claro. A reinvenção ela nasceu, na verdade, de um estudo que eu conduzi, onde entrevistei 50 grandes líderes do mundo corporativo e eu fiz a seguinte pergunta para eles. Como vai ser o mundo corporativo do futuro e como as pessoas têm que se preparar para isso? E eles me trouxeram respostas extraordinárias e o nome do livro ele surgiu depois, né? Porque quando eu comecei a ler e quando eu comecei a entender todas as competências que o profissional vai ter que adotar, foi aí que surgiu essa ideia, as pessoas vão ter que se reinventar. E quando a gente fala de se reinventar, o primeiro passo que vem nós vamos precisar de uma vez por todas assumir a responsabilidade. Essa relação que muitas pessoas têm de empregado-empregador, essa relação ela tem que desaparecer de uma vez por todas. Então as pessoas hoje elas entram numa empresa, elas entram em um projeto já imaginando o que elas têm que ganhar, o que a empresa tem que fazer por elas. Esse é o maior erro. As pessoas hoje precisam entrar numa empresa e ter uma cabeça dentro da empresa, ter uma cabeça de empreendedor, quer dizer, eu não estou fazendo aquilo para aquela empresa, eu estou fazendo aquilo para a minha carreira. Independente se a empresa vai me valorizar, se vai me reconhecer, se vão me pagar mais por isso, não importa. Eu estou fazendo isso pelo meu currículo. A palestra Reinvenção do Profissional, eu começo ela com uma frase que é o seguinte: nunca trabalhe por uma empresa, trabalhe pela sua carreira. Mas faça muito por aquela empresa, porque naturalmente o resultado que você deixar ali vai construindo a sua reputação. E quanto mais reputação você criar, naturalmente você vai construindo uma grande imagem e isso vai te fortalecer em qualquer lugar. Então a reinvenção, ela começa aí, quando você assume a responsabilidade de fato pela sua carreira. A partir disso, qualquer outra competência que se fizer fundamental, ela vai acontecer. E a maioria das pessoas, eu te confesso, Viviane, terceirizam a responsabilidade. E quando você pergunta por que as coisas não estão dando certo, eles culpam a empresa, eles culpam o sócio, eles culpam o mercado, mas não assumem para si que a responsabilidade verdadeiramente é deles. E, na verdade, é isso mesmo que os grandes líderes aí confessaram a você, que o funcionário aí, o empregado, na verdade, hoje não assume responsabilidades? A maioria diz isso com muita clareza. Certo. As pessoas hoje elas estão acomodadas, as pessoas hoje elas estão querendo que chegue tudo pronto e elas simplesmente executem. Ao passo que elas dizem, eu quero participar, eu quero me envolver, eu quero dar ideias, mas quando alguém chega e desafia mesmo, fala assim, então executa isso que você está falando, eles recuam. E quando o maior prêmio que você pode receber dentro de uma empresa é quando o teu líder ou quando a empresa chega para você e fala o seguinte, olha, esse projeto é seu, executa. Quando isso acontece, é sinal de que confiaram em você, é sinal de que você tem um grande desafio na mão, assuma a responsabilidade e faça acontecer. E esse livro, eu dedico vários capítulos dele falando sobre isso, a capacidade que nós temos
de assumir a responsabilidade. Isso em qualquer âmbito da vida, mas aqui a gente está focando mais aqui no lado profissional. E quando a gente assume a responsabilidade, a gente começa realmente a perceber que se desenvolver, conquistar resultado, conquistar novos patamares numa empresa, abrir uma empresa e ter melhores resultados disso, seja onde for, depende somente de nós. Se o mercado está ruim para todo mundo. Né? Se a empresa não valoriza você, ela não valoriza você e não valoriza todas as outras pessoas. Então, cabe a você entender qual é o teu papel. E quando a pessoa assume isso, ela entende uma coisa importante. Uma carreira de sucesso se constrói na medida dos desafios que você encara no seu cotidiano. Quanto menos desafios você encara, menos você se desenvolve. Quanto mais desafios você encara, naturalmente você se obriga a se desenvolver mais. Então a gente cresce na medida que a gente se desafia. E Alexandre, você tem sentido essa nova geração que chega agora no mercado de trabalho, né? Normalmente é uma geração assim que ela começa a trabalhar e ela já pensa em ter, assim, abrir até uma startup, uma empresa de tecnologia, ou pensa no próprio desenvolvimento aí de um próprio negócio, né? Esse é um profissional difícil do empregador trabalhar com ele, não? Olha, são profissionais talentosíssimos, né? Porque a gente tem que entender que essa era da tecnologia, ela fez as pessoas pensarem mais rápido, ela fez realmente as pessoas agirem e terem acesso a uma informação muito grande. Agora, ter acesso à informação não garante que você vai fazer bom uso dela. Então, o que eu tenho orientado muito quando eu falo para esses novos profissionais é que eles precisam adquirir maturidade profissional. Uma empresa, se você pode até construir uma empresa, ela pode ser um grande sucesso, mas é a minoria das empresas que acontecem isso. Você, para abrir uma empresa, seja qual for, é preciso ter maturidade. E nada melhor do que você adquirir uma maturidade dentro de uma empresa. Entender como que aquele... É uma escola maravilhosa. Então, quando você adquire maturidade ali, quando você adquire experiência e você abre o seu próprio negócio, é fantástico. Então, não é ruim você entrar numa empresa, entregar grandes resultados ali, mas já ter a cabeça de daqui a alguns anos sair. Não tem problema nenhum. O problema hoje para lidar com essa geração não são os grandes profissionais. O problema são os profissionais que não sabem o que querem. Então ele entra numa empresa, ali por algum motivo não agrada, ele fica 3, 4 meses e sai. Aí ele vai para outra empresa, fica mais 3, 4 meses e sai. Sem dúvida, a rotatividade é muito grande desses profissionais. E se você pergunta para esse profissional, você saiu por quê? Porque eu não gostei disso. Mas o que é que você quer para a tua vida? Ele simplesmente não sabe. Às vezes saiu até por falta de comunicação com a empresa, né? Às vezes é lá realmente, é aquela área que ele está procurando, ele poderia ser feliz ali, mas por falta de comunicação ali, talvez falha até do empregador que não soube aí conduzir aí aquele empregado, né? Mas as empresas, elas já estão evoluindo muito para isso. Eu acho que as empresas, elas já estão olhando mais para o colaborador e entendendo. Se esse cara é bom, ele tem que ter uma sensação aqui na minha empresa, uma sensação de evolução constante. E o que é a pessoa sentir que ela está evoluindo? Quando ela está crescendo de cargo também, mas outras coisas, quando ela está aprendendo, quando ela está fazendo curso, quando a empresa está investindo na carreira dela. Então, um profissional, por mais talentoso que seja, ele não vai deixar a sua empresa se ele tiver com uma sensação de evolução. O que ocorre muitas vezes é que a liderança, até por uma imaturidade também, faz a pessoa executar um trabalho massacrante todos os dias e não faz esse retorno para ela. Isso naturalmente faz com que a pessoa se desanime e ela saia da empresa. E no país que a gente está vivendo hoje, do pleno emprego, está sobrando emprego. Então as pessoas hoje elas podem escolher mais, o que é um erro. Porque às vezes você deixar uma empresa, você não cria história, você não cria maturidade. E tem muitos jovens sujando a sua reputação porque está ficando pouquíssimo tempo na empresa e não está criando a maturidade necessária para assumir cargos mais relevantes dentro das organizações. É verdade. E talvez isso seja um reflexo, né? Saiu hoje um levantamento do Ministério aí da Educação mostrando que os jovens aí entram cada vez mais jovens nas universidades, né? Exato. Com 17 anos, alguns ainda nem concluíram o ensino médio e já estão chegando aí no ensino superior sem aí saber que profissão escolher, não são maturos para isso, né? Não tem maturidade para isso. Perfeito. E aí um dia eu estava conversando com um líder e eu falei pelo seguinte: é obrigação do líder hoje educar as pessoas. Ele falou, mas como assim? Eu já faço tanta coisa e ainda vou ter que educar? Sim, porque devido a isso,
Nós estamos vivendo um déficit educacional aqui no país. As pessoas saem do ensino básico sem muita noção do básico, vai para a universidade, não, são até formados tecnicamente, mas não saem maduros. Então a empresa, sobrou para a empresa corrigir esse déficit. Ou seja, a empresa vai ter que fazer treinamento, ela vai ter que acompanhar as pessoas e o líder vai ter que promover o maior de todos os ensinamentos, que é o feedback constante, acompanhar, ensinar, ajudar as pessoas a adquirir aquela maturidade profissional que ela não vai adquirir na faculdade e na vida. Ou seja, sobrou para as empresas corrigir um déficit educacional que, infelizmente, nós não estamos dando conta dentro das universidades, por mais que se queira. Mas até por ser jovem demais, a pessoa chega e ela tem muito ainda a aprender sobre a vida, né? E aí as empresas vão ter que se encarregar disso também. Não tem como fugir disso. Então, um grande papel do líder hoje é ser um líder educador, ou como muitos dizem, um líder mentor. É necessário. Alexandre, para terminar nossa entrevista, eu queria que você falasse aí para o telespectador, desse algumas dicas, né, para o profissional que está chegando na empresa, que quer construir aí uma carreira de sucesso e chegar aí à liderança. Muito legal, Viviane. Olha, a primeira dica que eu quero dar aqui para você, eu sei que muitos hoje sonham em ter o seu próprio negócio, né? Eu sei que muitos sonham hoje em ter essa liberdade e atuar com a sua própria empresa. Só que para fazer isso, adquira maturidade primeiro. E a empresa ela pode ser uma grande escola para isso. Então a grande dica que eu te dou é assuma a responsabilidade da sua carreira. E se você quiser abrir uma empresa, entregue muito resultado nessa empresa que você está, porque eu vou te garantir, essa empresa vai ser a tua cliente depois. E guarda isso. A tua reputação é o teu maior patrimônio. Não importa hoje se você tem 17 anos, 18 anos, 20, 30 anos. Entregue resultado e você vai ver que a sua imagem, quanto mais forte ela tiver, mais o mercado vai estar de portas abertas aí para você. E maturidade profissional, esse é o grande caminho para que você seja bem sucedido na vida, na carreira, dos negócios, onde você quiser. Alexandre, eu queria muito agradecer sua presença Obrigado. aqui. Esse foi Alexandre Prates, aqui no NGT Entrevistas de hoje, especial aí falando sobre desenvolvimento na carreira. Muito obrigada pela sua participação e eu te aguardo na próxima edição. Até mais!